Eu quero te convidar a ficar de pé, por favor. Se coloque de pé. Há canções que não passam, marcam. Há vozes que não ecoam só no ouvido, ecoam na alma de quem um dia aprendeu que amar como Jesus amou não é poesia, é decisão. Foi cantando que muitos descobriram que, aos olhos do Pai, ninguém é invisível. Que um certo Galileu continua caminhando no meio do povo. Que Maria de Nazaré segue apontando o caminho do sim, mesmo quando dói. E que a fé nasce, cresce e se sustenta também dentro da casa, com a oração da família. Ele nos ensinou que a catequese também é melodia, que evangelizar é tocar o coração antes de convencer a razão, e que Deus fala quando a igreja canta. Hoje, o Catequistas Brasil não preparou este palco apenas para lembrar músicas, mas subimos a este palco para agradecer uma vida entregue, uma missão fiel, um legado que formou gerações inteiras. Silencie o coração, abra a memória, cante com a alma, com gratidão, com fé. Recebemos agora o homenageado dessa noite, Padre Zezinho. Pode ser mais forte, pode ser mais forte.
E pense em Deus e não sente vergonha de ter fé. Eu vim de lá do interior e sei que a religião já não influi mais tanto nas pessoas. Sei que a televisão, o rádio e o jornal convencem mais cabeças do que o padre lá no altar. Mas deixa eu lhe dizer que eu ainda creio e quero crer que sem religião não sei viver, não sei viver. Sabe, canta com a gente, né? Nós viemos do interior, não é? Sabe disso. Vim de lá do interior, onde a religião ainda é importante. Lá se alguém passa em frente da matriz, se benze e pensa em Deus e não sente vergonha de ter fé. Eu vim de lá do interior e sei que a religião já não influi mais tanto nas pessoas. Sei que a televisão, convencem mais cabeças do que o padre lá no altar. Mas deixa eu lhe dizer que eu ainda creio e quero crer que sem religião não sei viver, não sei viver. Catequistas Brasil! Que alegria, que honra poder cantar essa canção junto com vocês.
mas eu rezo como antigamente. Nas Aves Marias que hoje eu rezo, esqueço as palavras e adormeço. E embora cansado, sem rezar como eu devo, eu de ti, Maria, não me esqueço. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de... Só a sua voz canta. Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Vamos aplaudir a Virgem Maria. Catequistas Brasil! Boa noite, Catequistas Brasil! Sua bênção, Padre Zezinho, que honra!
padre. Eu vou descer para ficar perto de vocês, mas por favor, não tirem fotografia, não queiram falar comigo, deixa eu participar quietinho. Pode? Aí eu vou descer. Eu quero participar com vocês. Daqui do palco fica parecendo que eu estou o primeiro. Todos nós estamos fazendo esse show. Então deixa eu descer, né? Aí eu participo também. Boa noite, Catequistas Brasil. Vamos cantar bem bonito comigo, hein? Na palma da mão. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Canta com a gente. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Os homens fogem do amor e depois que se esvaziam, no vazio se angustiam e duvidam de você. Você chega perto deles, mesmo assim ninguém te vê. Canta comigo! Estou pensando em Deus. Vai! Estou pensando no amor. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Eu me angustio quando vejo que depois de 2000 anos, entre tantos desenganos, poucos vivem sua fé. Muitos falam de esperança, mas esquecem de você. Estou pensando em Deus. Canta comigo, vai! É pro Padre Zezinho ouvir, vai! Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Tudo podia ser melhor. Tudo podia ser melhor se meu povo procurasse nos caminhos onde andasse, pensar mais no meu Senhor. Mas você fica esquecido e por isso falta amor. A salva de palmas para essa banda maravilhosa. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Tudo podia, tudo podia. Tudo podia ser melhor se o Natal não fosse um dia, se as mães fossem Maria e se os pais fossem José, e se os filhos parecessem com Jesus de Nazaré. Na voz, na voz. Estou pensando em Deus. Obrigado, Padre Zezinho. Obrigado por tudo que fez pela nossa música católica. Deus abençoe o Senhor. Ouça! Estou pensando no amor. Estou pensando em Deus. Quero ver! Pensando. Obrigado, Padre Zezinho. Tudo bem, gente? Tem alguém que gosta do Padre Zezinho aí? Levanta a mão para eu ver. Louvado seja Deus. Grande hino da música católica. Quem sabe canta com a gente assim, ó. Joga sua mão lá pra cima assim, ó, pra ficar bonito, catequista.
as famílias. Vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizeram estrepulia. E mamãe nos defendia, tudo aos poucos se aquietava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava mil toadas, sem olhar ao sol poente. Vem! Hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família quando tantos não têm. Agora falo do desquite, do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Lá tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não iria. Chamam isso de utopia. Eu a isso chamo paz. Deus abençoe. Boa noite. Mãe do céu morena, Senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divina, de cor igual à cor de tantas raças. Virgem tão serena, Senhora destes povos tão sofridos, patrona dos pequenos e oprimidos, derrama sobre nós as tuas graças. Derrama sobre os jovens tua luz, aos pobres vem mostrar o teu Jesus, ao mundo inteiro traz o teu amor de mãe, ensina quem tem tudo a partilhar. Ensina quem tem pouco a não cansar e faz o nosso povo caminhar em paz. Mãe do céu morena, Senhora da América Latina, de olhar e caridade tão
virgem tão serena, senhora destes povos tão sofridos, patrona dos pequenos e oprimidos, derrama sobre nós as tuas graças, derrama esperança sobre nós, ensina o povo a não calar a voz, desperta o coração de quem não acordou, ensina que a justiça é condição de construir um mundo mais irmão, e faz o nosso povo conhecer Jesus. Gratidão, Padre Zezinho. Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho, eu já vi mais de um irmão se desviar do caminho. Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho, eu também vi muita gente encontrar novamente o caminho do céu. Eu também vi muita gente voltar novamente ao convívio de Deus. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão. Por não ter vinho nem pão e por faltar a comida, eu já vi mais de um irmão desiludido da vida. E por não dar do seu pão e por não dar do seu vinho, vi quem dizia ser crente perder de repente os valores morais. Vi que o caminho da paz só se faz com justiça e direitos iguais. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão. Por um pedaço de pão
e por um pouco de vinho eu já vi mais de um irmão tornar-se um homem mesquinho por um pedaço de pão e por um pouco de vinho. Vejo as nações em conflito, esse mundo maldito por não partilhar. Vejo metade dos homens morrendo de fome, sem Deus e sem lar. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de Ao maior catequista de todos os catequistas, Padre Zezinho, o nosso aplauso. Eu venho do sul e do norte, do leste e do oeste, de todo lugar. Estradas da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas, mas vou aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz, o que eu quero é viver. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Não tenho a idade da maturidade de quem já viveu, mas sei que eu já tenho a idade de ver a verdade. O que eu quero é seu. O mundo ferido e cansado de um triste passado de guerra sem fim. Tem medo da bomba que fez e da fé que desfez, mas aponta pra mim. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Eu recordo, eu tenho passado, Mas sei entender como eu fui crucificado por ter ensinado a gente a viver. Eu grito pro mundo descrente que eu quero ser gente, que eu creio na cruz, que eu creio na força do jovem que segue o caminho de Cristo Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Tempo de Deus, vitória de Deus. Hoje, depois de muito tempo, eu volto.
Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Assim como Padre Léo, tantos sacerdotes, religiosos, catequistas que foram evangelizados por suas canções, Padre Zezinho. Pessoas que sentiram no seu coração chamado a seguir a Deus. E eu desde criança lendo os livros do Padre Zezinho, ouvindo suas canções. E assim como vocês que estão aí desse lado, um dia eu estava aí desse lado no show do Padre Zezinho, ouvindo ele falar de Deus, do amor de Deus por nós,
da partilha do pão, da palavra, da importância de seguir Jesus. E eu disse: esse padre fala tão bonito para os jovens, que um dia eu vou querer fazer como ele, falar desse jeito para os jovens. E mal eu sabia, uma adolescente de seus 15 anos, que um dia me tornaria religiosa, me consagraria a Deus, na congregação das Irmãs Paulinas, que trabalhavam com o padre Zezinho, e depois fui enviada em missão para trabalhar na gravadora, e há quase 30 anos aprendendo com o padre Zezinho. Então o meu testemunho aqui é o testemunho de tantas pessoas que gostariam de estar aqui e dizer muito obrigado, padre Zezinho, pelo seu testemunho de sacerdote, de irmão, de padre, de companheiro na nossa missão. E a todos, a você jovem, que sente no seu coração o chamado de seguir a Deus, como diz o padre Zezinho, não tenha medo, diga o seu sim. E eu digo para vocês: se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é de quem? A decisão é tua, a decisão é tua. Quero ouvir vocês. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Boa noite, Catequistas Brasil! Sua bênção, Padre. Vamos cantar juntos, porque essa eu sei que todo mundo conhece. Vamos rezar ao som de Padre Zezinho. Um coração para amar, pra perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar tu me destes um coração pra sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar. Mas, Senhor, toma, Senhor, que Ele é teu,
esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, e o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, barco esquecido. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de João e Tiago que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes em tempos sombrios enfrentamos perigos do mar. Barco e rede voltavam vazios, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, e o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. E aí? Há um barco esquecido na praia. Quantos barcos deixados na praia, entre eles o meu deve estar. Era o barco dos sonhos que eu tinha, mas eu nunca deixei de sonhar. Quantas vezes enfrentei o perigo no meu barco de sonho a sangrar. Jesus Cristo remava comigo, eu no leme, Jesus a remar. De repente me envolve uma luz e eu entrego meu leme a Jesus. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partimos pra onde Ele quis. Tenho cruzes, mas vivo feliz. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Bem bonito. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Eu te amo. Padre Zezinho, Catequistas Brasil. Fizeste uma das tuas criaturas com ânsia de amar. Águia pequena que nasceu para as alturas com ânsia de voar.
percebi que as minhas penas já cresceram e que eu preciso abrir as asas e tentar. Se eu não tentar, não saberei como se voa. Não foi à toa que eu nasci para voar. Mas devem arriscar. Só que é preciso olhar os pais, como eles voam, e aperfeiçoar. Haja mau tempo, haja correntes traiçoeiras. Se já tem asas, seu destino é das alturas, com ânsia de chegar. E embora eu seja como as outras criaturas, não sei me rebaixar. Não vou brincar de não ter sonhos se eu os tenho. Sou da montanha e na montanha eu vou ficar. Construir também meu ninho, mas não sou águia se lá em cima eu não morar. Tenho uma prece que eu repito suplicante por mim, por meu irmão. Esta graça de viver a todo instante a minha vocação. Eu quero amar um outro alguém do jeito certo. Não vou trair meus ideais pra ser feliz. Não vou descer nem jogar fora os meus projetos. Vou ser quem sou e sendo assim serei feliz. Águia pequena, serei feliz. Obrigada. Como o Padre Zezinho nos ensina, não merecemos, mas agradecemos. Obrigada, Padre. 26 anos de ir ao povo, grupo criado pelo Padre Zezinho com muito orgulho. Sem ladrões a nos tirarem os frutos do nosso suor, sem ladrões a desviarem os bens que o meu povo juntou.
Está pesando demais esta cruz, doendo demais esta falta de paz. Está faltando uma luz, faltando uma luz, faltando uma luz. Está doendo demais esta dor, ferindo demais e assustando meu povo. Está faltando é amor, faltando é amor, faltando é amor. Violência
Padre, obrigado. Catequistas do Brasil, somos todos nós. Tenho irmãs aos milhões, em outras religiões. Pensamos diferente, oramos diferente, louvamos diferente, mas numa coisa nós somos iguais. Buscamos o mesmo Deus, amamos o mesmo Pai, queremos o mesmo céu, choramos os mesmos ais. Tenho irmãs aos milhões, em outras religiões. Falamos diferente, cantamos diferente, pregamos diferente, mas numa coisa nós somos iguais. Buscamos o mesmo amor, queremos a mesma luz, sofremos a mesma dor, levamos a mesma cruz. Oh, 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 oh. Um dia talvez, quem sabe, um dia talvez, quem sabe, um dia talvez, quem sabe, descobriremos que somos iguais. Irmão vai ouvir irmão, e todos se abraçarão nos braços do mesmo Deus, nos ombros do mesmo Pai. Irmão vai ouvir irmão, e todos se abraçarão nos braços do mesmo Deus, nos ombros do mesmo. Oh, 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 oh. Gente, gostaram? Eu vou fazer uma pergunta que vocês sabem muito bem responder. Qual é a canção do Padre Zezinho que não pode faltar na catequese, que todo mundo canta? Eu escutei amar. Eu quero ouvir todo mundo. Pedimos desculpas que a gente não conseguiu ouvir essa música antes, mas agora, também com o artista que o Padre Zezinho gosta, nós vamos ver Amar Como Jesus Amou agora no vídeo, uma versão para a catequese. É o clipe. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia,
Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria.
todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Nas ruas, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança, seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados, seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados que mataram a Jesus de Nazaré e no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus que tinha tanto amor. Ressuscitou, e após 3 dias a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno. Mas ele vive em cada lar, é onde se encontrar um coração fraterno. Proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo, é a razão da nossa fé, e um dia voltará. Padre Zezinho! Padre Zezinho! Obrigado pelas palmas e ovações, mas tudo isso aconteceu por causa daquele que um dia voltará, por causa dele que criou condições para que eu chegasse aonde cheguei. Nunca vou esquecer e nem quero esquecer de onde eu vim, de uma periferia, onde minha mãe e pai chegaram a passar fome. Eu já contei para vocês. Tive pai e mãe paralíticas. Nunca teria chance, mas alguém acreditou em mim. Alguém apostou em mim. E um dia, devagarzinho, foi dizendo: arrisque, faça, vá lá. E eu descobri a catequese.
Eu era pequeno, mas eu já dava aula de catequese aos 10 anos para os outros, porque eu tinha descoberto com outros catequistas que eu tinha algo a dizer. Mais tarde, fiquei apóstolo da Eucaristia. Mais tarde, líder no seminário. Depois, em outros países, as pessoas acreditavam no meu jeito de falar e de cantar. Voltei para o Brasil e ali acreditavam no meu jeito de evangelizar. Que não era o melhor, os outros tinham gente boa, muito, mas cada um ganhou sua graça. E Deus me deu a graça de vários talentos, música, escrever, diálogo. Eu vivi a vida inteira isso. Mas eu nunca podia imaginar que eu chegasse aos 85 anos com as canções na boca do povo. Nunca pensei nisso. Eu fazia porque Deus inspirava. Eu lia os documentos da igreja, eu escutava os professores, eu anotava, e quando veio o celular, eu gravava tudo. Então, viajando por 42 países, eu via a cultura, as ânsias, as necessidades do povo, e eu me encantei, como eu já contei para vocês, do documento 16 do Vaticano II, que o Papa está pedindo que a gente conte de novo. Gaudium et Spes. Alegrias, esperanças, dores e anseios do povo. Aquilo mexeu com a minha família e comigo. Eu tinha, na época, quando saiu o documento, eu tinha 25 anos. E fiquei padre já naqueles dias, e disse: eu vou cantar isso, eu vou fazer músicas para isso. Vocês acabaram de cantar algumas dessas canções. E também eu não sabia que Deus iria me dar cantores de primeira qualidade que vieram atrás de mim. Alguns estão comigo há 20, 25, 28 anos. Não procurei nenhum deles, não é verdade? Deus mandou vocês para mim. Eu não ia. Vem cantar comigo. Eu não fiz isso. Eles apareceram. De um lado, de outro. E eles foram dizendo: quero cantar com você. Quero evangelizar cantando ou pregando como você. A irmã Verônica estava num palco. Eu estava no palco. Lá em, se não me engano, é Surubim. Essa menina aqui. Eu estava com o nosso grupo, né? O Ir ao Povo, se não me engano. Não, Cantores de Deus. Cantores de Deus. Cantando lá no palco. De repente uma mocinha disse: eu vou fazer isso também. Nem sabia quem era. Um dia encontrei essa moça, irmã Paulina, agora ela manda em mim. Aí eu descobri que se eu quiser fazer qualquer música, eu tenho que pedir licença para ela e para a irmã Eliane, as outras também. Mas é bonito isso, porque eu não tenho capacidade de fazer isso que vocês viram agora. Mas tem gente que tem. Eu faço a música, eu medito, eu rezo. De manhã eu sempre tenho um tempo para isso. E eu estudo mais ou menos 4 horas por dia. Para quê? Para entregar para outros. Aí vem os artistas, aqueles que podem fazer tudo mais bonito. Vídeos, canções. E gente com talento, que nem esse moço que é aqui, que tem 4 doutorados e 2 especializações, psiquiatra, etc, 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 que ele tem tudo. Um dia ele apareceu, há menos de um ano, querendo conversar comigo, porque ele disse que quando era menino, ele já conhecia minhas canções. Formado em Santo Agostinho, um dos maiores pensadores da igreja. Aí a gente começou a trabalhar junto. E assim é a história de quase todo mundo.
Eu não chamei ninguém. Eles vieram. E se eles vieram, é porque Deus os mandou para mim. Eu não fiz concurso, vem cantar comigo. Eu nunca fiz isso, eu não chamo ninguém. Depois que vem, aí a gente conversa. Quer catequese? Vem, se não quiser, então não canta comigo. No avião, se não estiver dormindo, vai ter que estudar. Não era assim? A gente esperava deles que eles fossem mais do que cantores. Eles tinham alguém que sabia cantar, mas eles também teriam o que dizer. E Deus foi mandando um por um para mim. Teve gente aí que cantou com Dominguinhos. Teve gente que cantou com Chitãozinho e Chororó. Teve gente que viajou cantando com outros. Aí eles disseram: eu quero cantar na igreja. Eu quero cantar catequese. E eles apareceram. E um por um eu ajudei a formar, porque eu sou formador, mas não formatador. Eu deixo a pessoa crescer. Depois de um tempo, estão prontos. Aí eu digo: cantores de Deus, tchau. Viram-se, porque eles já tinham chegado lá. Não tinha mais para ensinar para eles. Ir ao povo, outros que passaram por mim. Eu dizia: está pronto. Eu não formo comunidades e eu deixo ir embora. Eu preparo, depois eu digo: você está pronto, vai. É um tipo de faculdade. Deu o prêmio, pronto, nunca, nem quero saber onde vão. Eu só sei que estão fazendo bem. Aí quando eu vejo a notícia de que fizeram esse trabalho bonito em tal lugar, diz: que bom, louvado seja Deus. Não fui eu que procurei, foi Deus que mandou. Eu acho que Deus faz isso. Não é, meu querido? É Deus que manda. Eu não pedi, não procurei esse moço aqui, não procurei essas meninas aqui, apareceram, né? E aqueles que eu não conheci, mas que depois eu ouvi falar, que cantavam, aí o pessoal me dizia: eles cantam bem, eles pregam bem. Eu disse: que bom. Que bom, porque eu também não sabia o que ia acontecer comigo, mas alguém apostou em mim. E vocês catequistas têm essa missão: apostar no outro. É o outro, é o outro, é o outro a razão da nossa vida. A gente vem depois. A gente é segundo, é terceiro ou 20º. Mas o outro é que vai fazer alguma coisa que eu não sei fazer. E Deus inspira cada um de vocês, como vocês estão aqui. Então, decidiram fazer uma festa para mim, depois de meus 8, eu vou fazer 85 anos. Eu no começo fui contra, mas depois me disseram: quem vai cantar são fulano, você canta Betinho. Eu falei: ah, bom, aí dá. Aí dá, porque ninguém vai cantar errado. Aqui é tudo talento. Aí disse: aí pode. Mesma coisa, livros. Chega uma hora que eu não queria nunca uma biografia minha. Deus me livre. Contar minha vida? Não. Aí chegou um chefe provincial e disse assim: você está ficando velho. Se você não deixar, depois vão contar de vocês errado. Deixe fazer a biografia. E tinha uma mocinha que trabalhava conosco 6 anos já, e que organizava as minhas coisas. Aí eu disse: bom, se for alguém, tem que ser alguém que conhece o que eu fiz e escrevi. Ela vai me entregar em abril a biografia contando a minha vida. Eu não deixei contar os pobres, os podres. Só as coisinhas bonitas, né, filha? Mas aí eu disse: se isso ajudar para os outros a entender que foi difícil, machucaram, me caluniaram, me xingaram de tudo, mas também me elogiaram. Aí a mensagem que eu dou agora, no fim desse encontro, foi isso: de cada 1000 pessoas,
2 fizeram coisa errada contra mim. Os outros acreditaram na minha catequese. Os outros apostaram. Então por que eu vou ficar chateado? Porque alguém tentou me atacar. Que eu fiz no Facebook, vocês sabem disso. E a maioria? A maioria quer catequese. A maioria quer ouvir falar de Deus com gentileza. O povo quer amor e diálogo. Então, eu sou o cantor do diálogo. Eu sou o escritor do diálogo. Eu sou aquele que promove o outro para o outro fazer a mesma coisa. E eu sou aquele menino que vivia no barro brincando e que na periferia nunca podia imaginar que seria conhecido no mundo inteiro. Subiu a cabeça? Não. Eu tive mãe rezadeira e paralítica que nunca desanimou. Eu tive pai paralítico de acidente que nunca desanimou. Eu tive família que ri. Meus familiares são todos alegres. Então eu disse, é por aqui. Eu desejo para vocês a mesma coisa, porque eu tive uma boa família, uma boa congregação, outras congregações que trabalharam comigo, e todos eles me emprestaram o talento e os recursos. Então, quando olham para mim e dizem, nossa, Padre Zezinho, gente, eu sou fruto de gente que acreditou em mim. Se não fossem eles, eu não estaria aqui. Façam isso, a catequese é o outro, o outro, o outro. Depois eu, mas lá no fim. Porque um dia no céu, imagino que vamos todos para lá, se Deus quiser, a gente vai olhar um para o outro e dizer assim, olha, isso foi você, isso foi ele, isso foi ele. Alguém vai dizer, e eu? No céu a gente não pergunta isso. No céu a gente diz, e nós? E nós? E nós? Eu desejo para vocês que um dia vocês também tenham um show como eu acabei de ganhar. Fechando. E se não aplaudirem vocês, fizeram para mim. Mas com todo o talento, o valor que vocês têm, pode ser que não aplaudam. Lá no céu, há anjos aplaudindo você. Por que você faz? E a bênção que eu vou dar, não vou fazer sozinho não. Tem padres aqui no meio e tem um, vem cá. Eu não dou a bênção eu sozinho. Eu deixo que outro dê a bênção. Porque a vida inteira eu abençoei e fui abençoado. E quando eu encontrava vocações, outros padres, eu dizia, é sua vez agora. Eu sempre dei o microfone para os outros. Não termina comigo. Então, quando Deus me chama a dizer alguma coisa, se tiver outro padre, eu passo para ele para dar a bênção final. Vamos junto. Padre Joãozinho, situação. Então, com a sua permissão, Padre Zezinho, senhor diácono, o Senhor esteja convosco. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora Aparecida, mãe e padroeira dessa pátria, dessa terra de Santa Cruz, desça sobre cada um de vocês, sobre os seus trabalhos, famílias e casas, projetos, sonhos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Obrigada, Padre Zezinho. Abençoamos juntos a todas as famílias, todos os catequistas. Obrigada, Chiara. Obrigada, Fábio, a toda a equipe da Provocante, Catequistas Brasil. Estamos juntos. Vamos cantar. Que acontece qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor.
vocês. Obrigada, Padre Zezinho, Kiara, Fábio, família, Paulinas Cometes, Pino Tom, toda a banda aqui. Muito obrigada, Bruno, toda a equipe.